Ezequiel 8, 9, 18. O Ezequiel, capítulo 8, versículo 9 ao 18. Livro de Ezequiel vai estar no EC, no índice da tua Bíblia. Livro de Ezequiel 8, versículo 9 ao 18. Amém? Então me disse: entra e vê malignas abominações que esses fazem. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens, os anciões da casa de Israel, por Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem: ó Senhor, não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava à banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, adorando, chorando por Tammuz. E disse: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o lado interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o porto forte e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá, porque essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar, e eles a chegar ao ramo, ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Amém? Pode ser, Jesus. Veja bem, se eu pegar o livro de Êxodo 34, 14, 23, 24, Miqueias 5, 13, ou Salmos 89, todos esses livros, eu vou ler o seguinte: e destruirei no meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. O homem, ele chega, ele faz a sua própria estátua, a obra da sua própria mão. E agora? Se eu for reparar na palavra de Deus, existem 224 vezes para não adorar nenhuma imagem e nenhum outro Deus, somente a Deus. Sobre o que nós acabamos de ler em Ezequiel, diz que existia um povo adorando Tammuz. Tanto mulheres que choraram por ele, como homens, e
tempo chegou. E Deus manda dizer, seja Samuel, seja outras igrejas, Deus não vai estudar como pedir piedade. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Veja bem, Tamuz, se eu for entrar na história de Tamuz, eu vou entrar lá em Gênesis, no capítulo 10, 6, ao capítulo 14, onde começa a história desse homem chamado Tamuz. Primeiro a história começou com um bisavô dele, chamado Cam, filho de Noé. Cam foi aquele que viu Noé nu e não ajudou o próprio pai. E Noé, pelo fato de Cam ter caçoado dele, Noé amaldiçoou Cam, dizendo que toda a descendência dele seria maldita. Pastor, isso está na Bíblia? É só você ler. Caso você não queira ir lugar na Bíblia, entra na internet e procura sobre Nimrod, Cam ou Tamuz, que você vai encontrar mais uma pessoa, que é Semiramis. Pastor, mas o que é isso? Eu sempre aprendi, pastor, que 25 de dezembro é o dia que nasceu Jesus. Chama de dia de Islã. E também Cam foi amaldiçoado pelo teu pai Noé. Da linhagem de Cam veio Nimrod. Nimrod foi aquele homem o qual construiu a Torre de Babel. As piores cidades do mundo veio através de Nimrod, como Síria, como Babilônia. E todos conhecem a história da Torre de Babel. Nimrod era um homem tão endemoniado que ele teve coragem de assumir a própria mãe como sua esposa. Ele pegou sua própria mãe, Semiramis, e a teve como sua mulher. Sua própria mãe. Após isso, para vocês terem ideia, Nimrod ele criou seu nome por Sem, filho de Noé. Filho de Noé. Então, portanto, Nimrod veio ser assassinado por Sem. Pastor, mas isso realmente é Bíblia. Quem faz teologia sabe dessa história. E quem passa a estudar conhece bem essa história. Quando Nimrod veio morrer, ficou Semiramis. Se ela casou com um homem que se titulava Deus, Nimrod se titulava como Deus só. Então, portanto, ela era uma deusa. Aí Semiramis simplesmente passou a entender. Nimrod se foi. Ótimo, e agora? Ela foi ter um caso e ficou grávida. E ela começou a ligar um pouco a cidade, aonde ela estava, a Deus, que Nimrod desceu do sol e a engravidou. Ou seja, em outras palavras, ela alegou que Nimrod desceu do sol, fez sexo com ela e ela engravidou. Lindo, né? Depois disso, a gente passa a ver outras histórias parecidas. Mas só que deixa eu tentar explicar. Satanás é tão sujo que começou uma grande mentira. Nesta época, para que a mentira viesse a ser forte até nos dias de hoje. Aí Nimrod morreu, Semiramis grávida, e teve um filho, um menino. Colocou o nome deste menino de Tamuz. E foi o que você vai acabar de ver. Tamuz. Tamuz ele cresceu e começou a ser adorado por Deus. Porque Semiramis começou a dizer que Tamuz era Nimrod, a reencarnação de Nimrod, aonde se começou a história de reencarnação dos egípcios e até nos dias de hoje os espíritas acreditam nisso.
jovem, no meio de uma casa, ele veio morrer. E ele morreu próximo ao povo. Samira, para não admitir que o filho havia sido morto por alguém, e como poderia um Deus ser morto, ela começou a dizer o seguinte: da luz retornou ao sol. Da luz retornou ao sol. O que ocorreu a partir? Aquele povo veio a nascer um pinheiro. Quem chuta aqui qual era a data de nascimento de Tamuz? Dia 25 de dezembro. Em meados de 19 de dezembro a 25 de dezembro. Eu estive estudando, não tem data específica. Era em meados de 19 a 25.